Diga amém. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes, as rodas de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças e fazer oração. Senhor, meu Deus, obrigado, Deus. Mais segunda-feira, essa semana se começou, Deus. Abençoa cada um que está aqui, abençoa o pessoal que veio fazer essa pregação para nós, trazer o culto aqui de glória e honra. Senhor, meu Deus, abençoa cada um aqui seu tratamento, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Pai. Vamos cantar, vou chamar de uma canção animada para essa noite, irmãos. Quem é que lembra? Foi o último culto aqui que a gente esteve, né? Prestando ao Senhor. Que daí na hora do corinho, ninguém bateu palma, depois a gente cantou neles. Foi aqui, né? Foi aqui. Agora vamos se animar, batendo palmas, amém? Amém. Glória a Deus. Fazer de primeira já. Primeiro batendo palma. Já sei. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Amém? Vamos lá então. 1, 2, 3. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi.
Aleluia. Só Jesus, ele pode dar essa alegria pra gente. A gente agora se alegrava aí no estado de futebol, se alegrava aí quando acontecia alguma coisa de extraordinária, entre aspas, né? O extraordinário é o dom da vida que Deus dá para nós todo dia. Aleluia. Aleluia. Pode ficar à vontade agora, a gente vai estar adorando o Senhor. Posso passos envolver, posso escutar seu coração, escuridão do erro. Eu posso ouvir meu pai me chamar, eu sou o se for da hora de brilhar, você vai ser pra mim. Eu sou o se for da hora de brilhar, você vai ser pra mim. Você quer enviar algo novo para o Senhor? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo sorrir ao amanhecer. Eu quero
Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Deus, aleluia. Pode ser uma alegria. Por favor. Ó Deus, eu sei que tá aí, sentado no seu trono. Os anjos todos cantam, Santo, Santo. Ó Deus, eu sei que tá aí, sentado no seu trono. E os anjos todos te louvam, Santo, Santo, Santo. Ó Deus, eu sei que tá aí, sentado no seu trono. Os anjos todos cantam, Santo, Santo. Ó Deus, eu sei que tá aí, sentado no seu trono. E os anjos todos te louvam, Santo, Santo, Santo. Me leva no monte mais alto onde eu possa te escutar. Senhor, a saudade que sinto de ti já não cabe no peito. O filho que há tempo já não ouve, escuta mais a voz do seu pai. O Pai assentado no trono de glória. O Pai assentado no trono de glória. Ó Deus, eu sei que tá aí, sentado no seu trono. Os anjos todos santam, Santo, Santo. Ó Deus, eu sei que tá aí, sentado no seu trono. E os anjos todos te louvam, Santo, Santo, Santo. No deserto, faz a verdade. No deserto. Glória. Esse Deus nos dá, varão. Obrigada. Amém. Glória a Deus. O povo inteiro no deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. O povo inteiro no deserto, e não havia doença, para te guiar do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca incharam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam, pelos caminhos seguiam. As pernas
Obrigado pela oportunidade. Vai chover.
Eu quero um leitor para essa noite. Quem é que se dispõe? Amém. Já vão abrindo no Evangelho de Mateus 28. Mateus 28. Amém. Versículo 19 e 20. Está na minha memória, irmãos, esses dois versículos. Mateus o que, irmão? 28. Obrigado. Mateus 28, versículo 19 e 20. A gente entoou esse hino, né? Enquanto eu estava cantando esse refrão, né? Não, no começo do hino, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Abre as comportas. Irmãos, aí tudo coligou. Eu disse, nossa, que incrível. Vai vir as coisas na minha cabeça, ligando a música no versículo, no que a gente fez fim de semana. Aquele quebra-cabeça, sabe? As pecinhas vão se montando, depois a gente vê a figura constituída. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá então? Vamos lá. Pode ler? Pode. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os, guardas todas as coisas que vós tens ordenados. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por essas palavras, amém. Irmãos, quem é que ditou isso? Jesus. Podem sentar, amém? Eu estava lembrando, né? Assim, sabe, desde o começo do culto veio em minha mente esses dois versículos, né, irmãos? Porque eu sempre falo no culto o que eu sinto em falar, sabe? Né? Eu me sinto à vontade com o Pai, que Ele é o dono da vida, Ele que preditou todos os ensinamentos para o seu Filho Jesus, que assim Ele nos ensinou e deixou escrito também mais esses dois versículos. E vou dar só uma pinceladinha. Uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu estive conversando com um pastor, com um conhecimento muito grande da palavra de Deus, irmãos. Vou dizer para vocês, né? Eu sou bem sincero, eu sempre digo, né? Eu assim, poxa, como esse homem tem um conhecimento mesmo da palavra. Nossa, né? Eu disse assim, pai, irmão, como é bom a gente enxergar, né? A gente procura ler e reler cada vez mais, né? Eu disse, cada um Deus ensina. Tu usa o teu olho físico para fazer a leitura da Bíblia. Eu já fui mais pela revelação do Espírito Santo. Mas cada um Deus ensina como é mais apropriado, né, irmãos? Eu não tenho a visão física. Mas foi no deserto. O irmão cantou, o Eric cantou deserto, né? A gente cantou aqui agora há pouco. Por isso que eu digo, a canção, a palavra, tudo está ligando. Vocês já vão pegar ali e acompanhar tudo. Foi no deserto que ele fez um projeto na minha vida, mais um projeto na minha vida. Que deserto é esse? De repente vocês perguntam. Eu fiquei cega um dia, irmãos. Eu enxergava o mundo, eu era professora de português, de inglês, sabe? Eu amava, eu gostava muito do que eu fazia. Eu fiquei anos em sala de aula, sabe, com os meus alunos. E depois Jeová permitiu que eu ficasse cega, mas Ele não me tirou desse trabalho da educação. Só que no trabalho da educação da terra, eu ensinava os meus alunos. E aqui, e nos cultos onde a gente presta para o Senhor, não sou eu que ensino os alunos. Eu também sou mais uma aluna do meu pastor, que nada me falta. Ele está me ensinando a cada dia nessa caminhada, irmãos. A terra é um projeto. O céu é outro. Falando para vocês, foi no deserto, através da minha cegueira física, que Deus fez mais um projeto na minha vida. Um projeto grandioso, que foi a vinda da Rebeca. Eu nunca enxerguei essa menina. Aí vocês pensam assim, nunca enxergou.
né? Mas eu digo que Deus é presente na minha vida, irmãos, porque eu tenho certeza que muitos pais, principalmente mães, que ficaram cegas um dia e tiveram filhos após o acontecido, ficaram tristes de não poder enxergar o seu próprio filho. Acontece, irmãos. Eu conheço pessoas que são deficientes visuais, poucas, que são pessoas amargas, de mal com a vida, pessoas pessimistas, pessoas antipáticas e pessoas que é difícil de conviver com elas no ciclo de amizade. Um dia o meu falecido pai falou para mim assim: filha, não se mistura com esse pessoal, porque tu não vai te encontrar, tu não vai conseguir. E é verdade, irmãos. Eu fiz uma experiência e não gostei. Infelizmente, as pessoas que estavam próximas de mim não se adequaram à minha pessoa. Por que não se adequaram? Porque eu tenho a presença de Deus. Eu fiquei cega sem eu ter a Rebeca. Ele me preparou, Ele me deu esse lindo presente, e mais à frente eu vou falar do presente novamente, tá, irmãos? Eu senti falar isso aí para vocês. E com a vinda dela, mesmo não enxergando essa menina, eu sempre fui feliz, porque eu agradeci a Deus por eu ter perdido algo e ganhei outro melhor ainda. Irmãos, não olhem, não fiquem pensando e mastigando e materializando e masoquizando, vou dizer, né? Muitas pessoas são masoquistas, pensando e sempre ficar repisando, relembrando de algo que vocês perderam e de repente vocês não vão recuperar. Mas pensam no que Deus deu para vocês até hoje. O que Ele fez vocês conquistarem, mesmo perdendo coisas, mas eu tenho certeza que outras vocês ganharam com Ele. A vitória de ter conseguido chegar até aqui, irmãos. Eu sou diabética, eu não ia falar isso. Eu não ia entrar nesse assunto. Ah, meu Deus, obrigado. Não era isso que eu ia falar. Ai, Senhor. Sabe? Só conhece o nosso coração é Deus. Eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, mesmo sendo perseguida por pessoas, sabe? Eu sei que muita gente fala mal de mim, irmãos. Mas o importante é como Deus me vê. É como o Senhor tem me assistido, porque eu adoro a Ele na beleza da sua santidade. E tanto que Ele tem me abençoado, me agraciado a cada dia. Eu estava tão triste uns dias atrás, uns meses atrás, e eu pedi para o Senhor, eu sei que é no seu tempo, Senhor. E hoje Ele está abrindo portas para mim, irmãos. Aí eu disse: Senhor, Tu é tão bom, Tu é tão generoso, Tu sabe fazer tudo no seu tempo. E eu disse: Senhor, eu nunca pensei que Tu tinha me esquecido, mas eu pensava que Tu não ia me responder. Como que não, irmãos? Aquele que espera no Senhor com paciência, Ele vai fazer. Assim como Ele fez na minha vida, de me dar a herança, né? Que os filhos são a herança do Senhor, Ele entregou. Outras coisas também vieram. Esse ministério veio para mim cuidar. Eu trato com tanto amor e tanto carinho, irmãos. É uma coisa que me dá força até hoje. Então eu digo novamente para vocês, né? Eu falei outro dia que não desistam. Nem que eu venha, eu vou repetir até quando Deus me tocar para falar. Não desistam. Continuem perseverantes, assim como eu estou continuando, irmãos. For louvado, as comportas do céu vai se abrir. Se fim de semana, mais uma pessoa entre nós desceu as águas, irmãos. E foi tão assim, confirmou tanto, que isso parte da própria pessoa, não parte? Vocês sabem disso, né? Não sei quem já desceu as águas aqui ou não tem problema eu saber, não precisa. Mas vocês sabem, o momento de cada um decidir é entre a gente e Deus, é você e Deus, amém? E teve um culto
15 dias atrás, 15 dias, irmãos, uma pessoa estava ministrando no nosso culto, e eu senti forte na minha mente, vinha, fala com ela, com a irmã, com a mãe do Will. Aí na hora da bênção final, eu falei assim, ô Nazarete, estás aí, né? Sentou. Então eu vou falar aqui antes de terminar o culto. Não sei, eu estava aqui o tempo todo da palavra que foi pregada e vinha na minha mente para mim falar para ti sobre o batismo. Ela assim para mim, então é verdade, porque está na minha cabeça para mim me batizar. Eu não sabia. E ela disse que foi ouvir um programa ali da internet, não sei o que, uma oração. E ela disse que Deus usou uma pessoa, que ela tomou posse da frase que a pessoa ditou. E a pessoa disse assim, ó, hoje mesmo tu vai receber uma revelação de Deus. E ela tomou posse, irmãos. É nas coisas simples que a gente vê o agir de Deus. Muitas vezes a gente complica as coisas. Jesus é simples. Ele é manso, humilde de coração. E quando foi cantado da nuvem, as comportas do céu desce e dá-se a nuvem, eu comecei a lembrar do batismo, irmãos, nas águas. Aí eu comecei a lembrar a leitura que foi feita, né? Também adequada para a gente entrar na cerimônia do batismo, antes de entrar as águas, tudo coliga um fato ou outro, sabe? Então eu pude perceber o hino, abre as comportas do céu. Para pensar. A lagoa onde a gente batiza as pessoas, ela tem que estar com um volume de água adequado para a gente entrar, não tem? Tem. Mas se não cai a chuva do céu, a lagoa seca, irmão. Ou seja, espiritualmente, para a pessoa entrar e se mergulhar nas águas, ela tem que estar irrigada pela água de fonte de vida eterna que cai do céu. A água é a palavra de Deus. Ela tem que cair primeiro no local para a gente se banhar e ser batizado, irmãos. Olha que coisa tremenda que Deus faz. Tudo que é ligado à terra é ligado ao céu. A água aqui de baixo um dia veio do céu, irmãos. A palavra de Jesus, ela não confunde a nossa mente. Ela é clara, ela é límpida. Depois eu vou chegar na minha conversa com o pastor, amém? O Jairo já vai lembrar, ele estava junto aquele dia. Meu Deus. Então, irmãos, para a gente fazer um acontecimento bíblico, Espírito Santo terminar o trabalho dele, aqui religioso, dos evangélicos aqui na terra, primeiramente tem que vir do céu, o sinal do céu. A chuva desce lá de cima e enche a lagoa, para depois a pessoa se banhar, entrar dentro dela. Espiritualmente, primeiro a chuva, a água da palavra do Senhor, através de Jesus Cristo, ela tem que entrar na nossa vida, na nossa mente, para depois a gente praticar esse compromisso cristão com Deus. Deus é tremendo. Irmãos, Jesus fala, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ele fez uma grande promessa, estarei convosco todos os dias. Ele esteve ontem passado, Ele está hoje presente, Ele vai estar para todos sempre. O futuro conosco todos os dias, se não mais aqui embaixo, lá em cima também. Eu conversei com ele e houve em termos um desacerto na palavra. Aí eu falei para ele assim, olha, no meu entendimento, isso é importante, irmãos, o que eu vou falar, sabe? Vou dizer para vocês o meu pensamento. Eu quero ser bem claro, eu falei para ele assim, olha, o meu pensamento. Eu disse para ele que no batismo, nós temos que batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse para mim assim, não, o batismo é só em nome de Jesus. Aí eu fiquei assim, irmãos, poxa, esse cara sabe mais a Bíblia do que eu. Agora, como é que eu vou discutir com um homem desse? Vocês entenderam, irmãos? Mas
Mas daí eu pensei, puxa, Senhor, mas o meu entendimento que tive contigo, Senhor, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus ensinou. Aí eu disse para ele, é como Jesus ensinou. Aí ele foi lá em Atos, irmãos. Não, mas veja lá, vamos lá em Atos. Os apóstolos repetem ali que o batismo é em nome de Jesus. Aí eu não discuti mais, irmãos. Eu fiquei quieta. Acabei, encerrando a conversa ali. Mas a conversa foi muito produtiva, sabe? Uma pessoa muito boa, muito querida, muito respeitada, sabe? Aí depois eu comecei a pensar, poxa, Senhor, o meu entendimento, irmãos, tá? Jesus fala na palavra, no evangelho dele ali que foi lido. Batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Lá nos Atos dos Apóstolos, eles falam o batismo em nome de Jesus. Aí eu disse, Senhor, já veio há muito tempo, irmãos, essa mensagem para mim, e eu disse assim, Senhor, eu entendo dessa forma, eu creio que tu me ensinou dessa forma. Se eu estiver errada, me corrige, amém? Porque nós não somos perfeitos. Eu entendo, irmãos, o seguinte, vamos lá, se Jesus preditou Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Ele ensinou assim, os apóstolos falaram em nome de Jesus o batismo, eu coliguei o quê? Claro, é em nome de Jesus, ou seja, como Jesus ensinou que tem que falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente fala em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse naquele ato, é como se Jesus estivesse naquela ação de fazer essa cerimônia. Vocês entenderam, irmãos? Vamos supor, eu vou fazer uma oração para alguém agora, uma cura, tá? Ai, pastora, ora pelo meu braço, faz de conta. Aí eu oro pelo braço da pessoa. Senhor, toca nessa enfermidade em nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou falando não em meu nome, porque eu não posso curar ninguém, irmãos. Eu não faço nada. Eu falo em nome de Jesus, porque quem vai estar efetuando a cura, se for da vontade de Deus, é o próprio Jesus. Ele tem que estar na ação. Então, o meu entendimento, quando os discípulos falaram o batismo em nome de Jesus, é como Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? O meu entendimento, tá? E eu pude observar o quê? Nesses versículos ali, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, esse ato, esse compromisso, vocês meditam no presente agora. O presente é colocado dentro de uma caixa, amém? A caixa é de papelão. Depois vai a embalagem, o papel colorido para embalar a caixa, certo? Vamos lá. O que é o objeto que vai dentro da caixa? A palavra do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus. Veio à minha mente isso aí, tá? A caixa é o que? Somos eu e você, tá? O papel para embalar é o que? Quando a gente é envolvido pelo poder do Espírito Santo, quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente já conheceu a Jesus, quando a gente tem aquela vocação de servir a Ele, amém? Todos olham para o pacote de presente e percebem, esse aí é um servo do Senhor, esse aí está frequentando cultos, esse aí já conhece a palavra, só que está faltando o laço, irmãos, para finalizar o presente, para ficar mais bonito. O que é o laço? É o batismo nas águas, irmãos. Vocês estão entendendo? Eu mentalizei isso aí. O objeto é a palavra de Deus. A caixa somos nós. O papel que envolve, embrulha, que dá uma decoração, é a presença de Jesus na nossa vida, né? Somos já presenteados por Ele, né? Conhecemos a leitura da palavra. Falta o laço para mostrar para as pessoas que nós temos esse compromisso com Ele, irmãos.
Então, quem ainda não deu esse passo, amém? E já deu, e quer recomeçar com Ele, seja embrulhado, seja empacotado, seja impactado pelo poder do Espírito Santo. E não perca a oportunidade, irmãos. Assim como a mãe do Will tomou essa iniciativa, estava frio, irmãos. Mas como o eunuco viu água naquele momento, ele não perdeu tempo, né? Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não deixou para amanhã. Ele viu hoje, ele viu a água e assim se concretizou. Se concretizou. Creio assim como o Wilson deu, né? Grandes coisas Jesus está fazendo na vida dele. Então, irmãos, espere em Deus que grandes coisas Ele vai fazer na tua vida também. Sabe, muitas vezes é tão difícil, muitas vezes é doloroso, mas a gente sabe que não é todo dia que tem sofrimento. Claro, eu já ouvi pessoas dizer 3 dias tristes e um bom. Não tem problema, pelo menos tem um dia bom na nossa vida. Voltando para o deserto, no deserto só tem areia, a gente não avista nada. Eu conheço pelos filmes, né, irmãos? Nunca vi pessoalmente. Mesmo se hoje me colocasse num deserto físico, eu não enxergaria mais nada. Eu era capaz de imaginar que tem árvores, que tem arbustos, que tem flores, que tem casas. Eu já imaginaria esse deserto florido, esse deserto animado. Por quê, irmãos? Porque aquele que crê em Deus, ele não precisa ver Jesus na frente. Basta a gente sentir. E quando tu está no deserto espiritual ainda, fecha os teus olhos e imagina coisa grande na tua frente. Não veja só toda aquela areia, todo aquele vazio, todo aquele número 8 que é o infinito, onde tu não enxerga nada que está na frente, irmãos. Onde tu não enxerga mais uma esperança, uma luz no fundo do túnel, não. Não esquecendo que no próprio deserto, mesmo tu enxergando essa areia, toda essa multidão de areia, todo esse grande círculo de areia que está ao nosso redor, imagino eu, irmãos, nessa própria areia pode ser construído um grande castelo. Um enorme castelo, irmãos, meu Deus. Um gigante castelo tão lindo que aos olhos humanos ninguém poderia imaginar. Depois de ser construído um grande castelo, ele pode ser decorado pelos dedos de Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E aí, Beca? Obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. É no deserto que ele faz grandes coisas. Meu Deus do Senhor. Ele pinta a tua vida da cor que ele quer. Ele faz acontecer como ele projetou fazer, irmãos. E não como muitas vezes a gente pensa que não vai dar em nada. Grandes construções ele faz na minha vida e na tua. Nós somos edificados pela graça de Jesus, através de Deus Pai Todo-Poderoso, por esse pincel que é a cruz do Calvário, que define a altura do mesmo, as janelas, as portas, as cores, a largura, a altura, o diâmetro, tudo nas mãos dele. Nós não conseguiremos edificar um castelo num deserto. Sabe por quê?
Porque se a gente fizer, ele não vai ficar de pé, irmãos. Ele vai desmoronar porque é só areia. No deserto não tem água ou tem? Eu acho que não. Para ser construído um castelinho de areia que no mar que as crianças fazem, precisa da água. E a areia já é suficiente, né? Ela fica compacta. Mas só no deserto onde tem só areia, a gente nem tenta fazer que escapa a areia entre os dedos. Nós não conseguiremos. Mas o maior autor do mundo, autor da nossa história, ele consegue levantar um edifício, ele consegue compactar um castelo somente de areia, sem água. Como é que ele consegue fazer isso? Porque a água já veio de Jesus. A água de fonte de vida eterna é Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, ele participa dessa construção. Porque o próprio Espírito Santo de Deus é que faz a obra dentro de mim e de você. Amém, irmãos? Amém. Vamos bater palmas a Jesus? Obrigada, Senhor.
Se atentamente eu ouvir a tua voz, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que fez pra mim, e na tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir, obedecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto não será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que fez pra mim, e na tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, na tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Volta o Senhor com alegria, irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos nos encaminhando, né, irmãos, de volta para onde a gente veio, né? E vocês vão ficar. Amém? Não, irmãos. Ai, meu Deus, eu estava aqui sentada, né? E de vez em quando eu escuto o irmãozinho bocejando, né? Me dá vontade de rir, irmão. Sério, me seguro. Eu acho muito deles. Vocês são tudo fofo, tá? Eu amo todos vocês. Amém, irmãos? Olha, meu, olha, depois eu comento café aqui em casa. São muito engraçadinhos. Então vocês...
Ai, gente, só pra rir. O culto tem que ser descontraído, irmãos. Amém? Tem que estar à vontade, né? A gente também, Jesus também sorria, né? Amém? Ele também sorri, irmãos. Agora, se ele acha graça do que acontece aqui, que a gente ri, né? Eu acredito que sim, se contenta, né? Melhor a gente estar rindo do que sair de um culto, um falar do outro, dizer que não gostou, porque aquele fulano tá... O que é isso, irmão? Eu sempre saio daqui, comento com isso aqui, eu tô dia, Deus sabe como eu vou falar. Poxa, sabe, eu estava aqui lembrando 2021, nosso primeiro culto aqui em junho, né? Eu lembrava, poxa, aquela época tudo, Senhor, até hoje estamos aqui, né? Glória a Deus. Tantas fotos que a gente bateu, tem bastante foto em casa e não vi nenhuma até hoje. Mas que elas existem, mas eu não vi nenhuma. A Beca vira, né? Uma coleção de fotos da Rosinha. Eu amo esse lugar, irmãos. Espero ficar aqui até eu sair dessa terra, amém? Amém. Terminar o meu trabalho, a minha missão terrena, de servir ao Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma e todo o entendimento que Ele tem me dado até os dias de hoje. Né? Ó, então você, João. Que nada, ele ficou vermelho. Oi? Não ficou vermelho. Eu não. Ai. Então tá, irmão. Foi tio Lai. Pois é. Vou dormir no volante e ir embora. Então tá, vamos em paz, né? Vamos à bênção final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, amém? Amém. E como diz a preciosa palavra do Senhor, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então vamos em paz, que o nosso Senhor nos acompanhe, agora e para todos sempre. Amém. E se Deus é por nós, Quem será